Todo mundo aí? Vamos começando. Vamos fechando essa parte aqui, o aplicativo do Shine, Plot, e a gente volta para cá. Vamos lá, vamos lá. Então, ontem, o que a gente fez ontem? Eu vou binando a cabeça aí, porque a gente ficou brincando muito nesse chat GP. Ontem a gente viu, a gente voltou, a gente fez esse exercício, tá? Isso foi ontem, a gente estava mexendo no manipulação de dados, Tidyverse. A gente fez no Select, seleciona as colunas, Filter vai filtrar as colunas, vai filtrar as linhas com a condição, e a função mutate que vai mexer no nosso conjunto de dados. Então, cria colunas, ou a gente reescreve em cima da coluna que a gente já tinha. Aí a gente fez exercício, construir o IMC, depois a gente mexeu bastante na função if-else, que é a condição aquela teste. Se a condição for satisfeita, a gente reescreve, ele pega o que está escrito no primeiro argumento, ou o argumento no segundo, né? E depois, se a condição não for satisfeita, ou falsa, ele pula para a última condição aqui. A gente ficou brincando bastante com isso, então a gente fez esse vetor de x. Se a condição for verdadeira, ele vai reescrever 1. Se a condição for falsa, ele escreve 0. E aí a gente brincou com outras coisas também. A gente viu que não é só numeral, pode colocar como caractere também, etc. A gente viu que isso a gente pode ajudar para consertar erros de digitação, igual nessa daqui. Ele só vai para aquele x que tiver um meio com letra maiúscula, então a condição for verdadeira, ele vai pegar o que tiver no primeiro argumento. Se a condição for falsa, ele pega o que estava antes. E a gente viu que pode consertar, tem outras maneiras de consertar as mesmas coisas. Acho que a gente viu um exemplo, inclusive, na sala, que eu tinha feito de uma maneira, a outra pessoa tinha feito de outro jeito. Então, a gente vê que tem N maneiras de chegar no mesmo resultado. O importante é que todo mundo chegue no mesmo estado, né? Não importa muito como. Então, a gente viu que talvez você nem precisava de usar a função if-else, mas só para enfatizar e a gente praticar com ela, a gente usou if-else nessa daqui, né, letra maiúscula, a gente usou para eliminar os espaços em brancos, que também tem outras funções que podem fazer a mesma coisa. A gente criou o if-else para criar uma variável binária, também outras maneiras de fazer a mesma coisa. E nessa variável aqui a gente criou a variável, a coluna febre, então a variável febre, e vai indicar se as pessoas estavam com a temperatura acima de 38 ou não. Depois a gente criou 3 variáveis, que era a variável de chart, se o paciente estava com alta ou não, e a variável peso baixo a nascer, que também indicava os pacientes que estavam com menos de 2,5 kg a nascer ou não. E o IMC a gente quebrou em 3 categorias, que era IMC baixo, médio e alto. Aí nesse aqui a gente usa tá aqui? Não. Nesse aqui a gente usa if-else, dois if-else, um dentro do outro. Esse talvez é um pouco mais complicado. A gente fez o primeiro, vai ser a condição se ele for menor do que 19,5 kg. Tá aqui? Ou não? Não, de novo aqui. Começar no dia. Então a gente viu o if-else se o IMC for menor do que 19,5 kg. Se ele for, a gente vai colocar a categoria baixa. Agora aqui era para escrever o caso contrário, ou seja, se for maior do que 19,5. Aí aqui, então, se ele for maior do que 19,5, a gente ainda vai olhar lá dentro. Dentro desses que são maiores que 19,5, a gente vai ver se ele é menor do que 25. Se for, deixa eu escrever médio. Caso contrário, ou seja, ele é maior do que 19,5 e maior do que 25, a gente escreve alto. Então, tinha outras maneiras de escrever essa mesma conta, criar a mesma variável, mas todas elas chegavam na mesma resposta. A gente viu depois a função NaIf, que era só, ela vai
o uso é o mesmo, né? Tem o nome da função NA if, NA é not available no R, então ele vai contar como se fosse um dado faltante, é missing data, not available. E o argumento é o mesmo, vai ser, primeiro a gente coloca o conjunto de dados, e depois a gente coloca o valor que é alterado para NA. Isso é bom porque o exemplo que a gente fez, por exemplo, é 1, menos 1, 0 e 10. Então, eu vou colocar o NA do x, então eu vou pegar lá dentro do x e vou transformar para not available, aquele que tiver valor igual a 0. Isso é útil porque muitas vezes, quando a gente recebe um conjunto de dados, às vezes é padrão as pessoas colocarem dados, se a pessoa não responde, alguma coisa assim como algum código tipo 99. Então, eles colocam lá, aí você pega o dicionário de dados, o data dictionary, vê lá, 99 é que a pessoa não respondeu. Ela tem resposta tipo 1, 2, 3 e 99. Aí seria a mesma ideia aqui. Você colocaria com NA if da variável e coloca 99. Então, todas as respostas que tiverem 99, ela vai transformar para ausente, ou missing, ou not available. Então, é útil quando a gente tiver no conjunto de dados inteiro, transformar essas variáveis que ele recebe no codebook, né, no dicionário de dados, eles recebem um numeral, eles recebem um argumento para falar que os dados estão faltantes. No nosso exemplo, a célula vazia no Excel, ela leu no R, foi lida no R como espaço em branco. Então, isso foi problemático para a gente, porque quando a gente for criar uma tabela, ele vai alocar 2 pessoas para esse espaço em branco, e a gente for pegar a proporção, ele vai pegar a proporção em relação ao espaço em branco também. Geralmente não é o que a gente quer. A gente quer, dentre as pessoas que responderam a pergunta, quantas delas responderam a questão X. Então, geralmente a gente não quer incluir essa porcentagem a porcentagem em relação também a células vazias. Então, aqui seria bem simples, a gente usando a função NAIF do X, eu vou transformar todos aqueles que tiverem espaço vazio em NA. Então, depois que a gente for fazer, agora ele vai ficar NA. E quando eu for computar tudo no R, o R vai ignorar esse NA. De novo, tem outras maneiras de fazer a mesma coisa. A gente podia fazer a mesma coisa com o if else. Tem uma função que chama is.na. Então, tem, assim, um punhado de maneiras de fazer a mesma coisa e chegar no mesmo resultado. Mas esse é só um exemplo. Tá? Então, de novo, não tem certo, não tem uma maneira única, uma maneira correta de fazer, contanto que chegue na resposta. Eu acho que todo mundo, se fosse uma questão, fazer uma prova, que tem que usar. Quando você vê que essa prova de código, prova de programação, exercício, ninguém corrige as linhas de programação. É mais a menos que você tenha um erro lá dentro, que depois você tinha 2 erros que um erro cancelou o outro. Aí tudo bem, mas que é pouco provável, né? Ninguém vai conferir linha por linha, corrigir linha por linha de programação, falar, você usou essa função, mas podia ter usado a outra. Só se fosse uma prova de otimização de código, que geralmente a gente não vai fazer. Então, todo mundo que chegou, geralmente nessas provas de programação, você tem código, envia o código para o professor, e ele roda o código e gera o output. Se o código que você enviou roda e gera output, ok, está correto. Então, o importante é chegar na resposta, todo mundo chegar na resposta final, e cada um vai pensar de uma maneira. Então, dificilmente vão ter 2 códigos e tudo mais. Então, era essa parte que a gente viu ontem. Então, foi o if else e esse NA-if, basicamente. E aí era o exercício que a gente tinha deixado para fazer. Eu lembro que a gente conversou sobre saber as funções, e isso não tem jeito, gente. A gente vai realmente esquecer das funções. À medida que a gente for, se a gente não usar muito, principalmente algumas funções, você usa mais que o outro, então a gente vai acabar esquecendo delas. Mas é sempre bom deixar algum código de referência ou algum material para a gente sempre retornar e fazer aquilo que a gente está querendo, né? Então, não precisa de decorar. Eu acho que a memorização do código vai vir com a prática, não tem jeito. Aí, por isso que eu tinha falado que quando a gente for fazer esse exercício, por mais que a gente já tinha feito antes, a gente podia simplesmente copiar e colar, né, o código anterior,
é melhor a gente escrever, porque à medida que a gente for escrevendo, a gente está escrevendo e lendo, então a gente está meio que estudando o código de novo, forçando a nossa cabeça a ver o código de novo, praticando e tal. E se for só copiar e colar tudo, quem nunca fez isso, né? Não sei, o pessoal que já mexe aí, tipo Adilson, que quando tá agarrado em alguma coisa, você digita na internet, vai naquele Stack Overflow, que eu falei com vocês que o site é muito bom, e copia o código, copia e cola a solução. Quem nunca fez isso? Mas depois está você procurando, aqui um mês está você procurando a mesma coisa, copia e cola de novo, depois copia, assim, isso acontece direto comigo também. Mas é o fato de você copiar e colar, você não está aprendendo nada, né? Você não está lendo o código. Funciona igual o ChatGPT que a gente está mostrando agora. Eu posso simplesmente pegar e copiar aqui o código no ChatGPT e ele vai me gerar o código no R, que vai fazer o que eu quero. Copiei e colei. Mas depois que eu tiver que fazer a coisa de novo, eu vou ter que ir lá de novo, copiar e colar. Então, à medida que a gente for fazendo, principalmente nos exercícios iniciais, assim, à medida que a gente for escrevendo 2 vezes e repetir, por mais simples que seja, acho que até a gente fixar alguns comandos básicos é bem útil. Fizeram esse? Agora eu estou vendo a turma. Alguém pode só dar um ok pro alto aí, que eu vejo. Rapaz, aí eu vi os ok. Bonito. Faço ou não faço? Faço rapidinho? Faço. Vamos lá. Então, para quem fez, a gente faz de novo aqui. Quem não fez, atenção na tela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o conjunto de dados. Vou lá no... Vê que isso aí a gente já fez, mas vou fazer de novo só para ir fixando. Né? No File, Import Dataset, é o arquivo CSV, então, pronto, text base. E o base é base A. Vou lá na página. Eu salvei. Toda vez eu arrependo que eu devia ter salvo uma pasta mais fácil de chegar. Mas ok, cheguei. É o conjunto de dados que a gente tinha. Vou abrir ele. Tá essa confusão aqui. As colunas estão com o nome que eu não queria. Então, eu vou só trocar o heading da coluna. Aí já ficou com o nome da coluna aqui. Era o nome que a gente queria e tal. O nome do conjunto de dados está muito grande. Para ficar escrevendo isso toda hora é chato. Então, eu mudo o nome para qualquer nome que eu quiser. Vou chamar de dados aqui. E aí, tá tudo ok. Importa o conjunto de dados. Vamos visualizar. Tá. De novo, quem quiser escrever pela linha de comando, ele até aparece aqui, a linha de comando, né? Então, você vê que o que a gente faz aqui no RStudio, essa é a ideia do RStudio, facilita a gente, porque ele já tem esses point and click, né? Ele tem essas coisas que a gente pode só clicar e utilizar. Mas é legal que ele mostra também o código que seria se a gente quisesse implementar tudo pelo código. Mas, enfim, nosso conjunto de dados está aqui, posso visualizar as primeiras linhas, o head, ele vai mostrar o cabeçalho, call names, vê que o RStudio ele é sempre ele autocomplete, né? Ele tem função de autocompletar, então se eu quiser call names e dados, ele vai mostrar o nome das colunas. Se eu quiser mostrar dim, ele vai mostrar a dimensão dos dados, então é o número de linhas e o número de colunas. Essas coisas que dá para a gente fazer. Se a gente quiser extrair alguns dados, a gente aperta dados dólar, símbolo do dólar, e aí vai aparecer qualquer variável, buff weight, ele vai mostrar todos os pesos lá. Se eu quiser ver o histograma, a função de hist, aparece o histograma aqui do lado. Se eu quiser um box plot, é só o nome do box plot. Vamos ver que fazer esses gráficos é bem simples no R, e depois a gente customiza ele com nome de linha, nome do x, nome do y, tamanho, é tudo customizável, cor, tamanho dos círculos. Não, você pode ir lá no chat de pedir para customizar, ou então você pode olhar naquele material de referência que a gente tem aqui. Que também a gente customiza nas figuras aqui. Muda o nome do x, o título do gráfico, eixo y, etc. Tem uma outra linha, um parêntese só. A gente podia fazer depois um outro tipo de gráfico, que era o ggplot. E aí ele fica muito mais bonito.
Esse gráfico é o gráfico no básico, no R, no Base R, que é o R básico, né, instalado. Então, esse gráfico padrão. O ggplot, à medida que o gráfico for ficando cada vez mais complicado, uma outra linha de gráfico que chama ggplot, que é um pacote ggplot 2. Esse pacote aqui. Ele já faz, à medida que o gráfico for mais complicado, fica muito mais fácil a gente escrever o gráfico nele. Aí, só continuando parênteses aqui, nos vídeos que a gente tinha feito, que está lá no site da universidade, eu faço os gráficos das duas maneiras. Então, tem um vídeo, por exemplo, de boxplot. É um vídeo, sei lá, de 5 minutos. Aí, faço, ok, vamos criar um boxplot, a gente faz um boxplot desse, muda o nome do eixo X, o nome do eixo Y, o tamanho, e depois a gente vai fazer a mesma coisa usando o ggplot. Então, tem nos vídeos também, quem quiser ver uma introdução de como utilizar, fazer gráficos de ggplot, tem também. Então, os vídeos estão lá, só para usar. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o peso mexendo no conjunto de dados. Então, vamos fazer o library TimeBus, que eu acho que já está carregado. Vamos lá, colocar dados novo, para não salvar em cima do dado que a gente tinha. Eu vou usar a função mutate. Então, aqui eu tenho que fazer primeiro, o peso da criança foi dado em libras, cria uma nova variável para o peso em quilogramas. Então, eu vou colocar weight quilogramas igual weight vezes 0,454. O que ele vai pegar? Ele vai criar uma nova coluna quilograma, vai pegar a coluna do peso que é anterior que a gente tinha e vai multiplicar por esse fator 0,454 que vai transformar agora para quilograma. Então, a conversão de libra para quilograma. A outra variável, a altura, estava em polegadas, criar uma nova variável em metros. Vou colocar height. Metro, altura em metro, vai ser a altura que a gente tinha vezes 2,54. Então, aqui vai pegar a altura da polegada, vezes 2,54, muda para centímetro. E a gente divide por 100, ele muda para metro. Depois a outra que a gente vai fazer vai ser o IMC. Então, IMC é peso dividido pela altura quadrada. O que mais que a gente tem? Fazer o IMC categorizado. Então, eu posso fazer o IMC CAT, categorizado. Vai ser o if else. Se o IMC for menor que 19,5, vou chamar ele de baixo. Caso contrário, se ele for menor do que... caso contrário, ou seja, maior do que 19,5, eu vou fazer agora se ele for menor do que 25. Vou chamar de médio. E caso contrário, ou seja, maior do que 19,5 e maior do que 25, eu vou chamar ele de alto. O que mais? A gente tem aqui que criar uma variável que eu chamar low birth weight, para as pessoas que tiveram peso baixo ao nascer. Então, low birth weight, vou colocar if else, se o peso ao nascer for menor do que 2,5 kg, vou chamar de 1, caso contrário, eu chamo de 0. E a variável discharge, que eu já tinha feito também. Discharge vai ser igual if else, a variável outcome é igual a discharge, eu vou chamar de 1, caso contrário, eu vou chamar de 0. Criando todas as variáveis, de vocês. Então, tenho aqui dados novos, vamos ver se está tudo certo lá, vou dar uma visualizada nele, viu, com letra maiúscula, executo a linha, vai aparecer lá no final das colunas essas variáveis todas que a gente viu. Então, tem o peso em quilogramas, altura em metro, o IMC categorizado, a variável indicando low birth weight, peso baixo, e a variável indicando discharge. Peraí que eu escrevi errado. Discharge, gente. Faltou o D aqui. Ninguém para corrigir. Ninguém para me corrigir. Agora tem. Aqui tá. Essa aqui foi 1, foi discharge. Esse paciente foi discharge. Ok.
Então, agora, beleza. Temos todos aqui. E agora a gente pode construir a tabela estratificada pela variável discharge. Vamos lá usar a função table1. Quais variáveis que a gente vai usar no meu conjunto de dados? Deixa eu pegar aqui. Todas essas variáveis, acho que eu fiz muito, hein? Acho que ter economizado um pouco o número de variáveis. Então, aqui vou colocar a variável outcome, vírus, sex, birth weight. Agora vou colocar as novas que a gente fez para elas aparecerem lá também. Então, vai ser o IMC. IMC categórico. No birth weight. E discharge. Eu preciso aqui, não preciso de colocar, mas vou colocar aqui. A gente tem que dar também as variáveis que seriam categóricas. Peraí, eu coloquei essas notinhas. Essas são as categóricas, que na verdade elas são lidas como, elas na verdade são categóricas, mas estão no conjunto de dados como numéricas, né? O cough está com 0,1, fever está com 0,1, vômito está com 0,1, o low birth weight também está com 0,1, o charge também está com 0,1. E aí agora eu posso usar a função pH table1. As variáveis são essas variáveis no conjunto de dados. O data que eu vou utilizar é o meu conjunto de dados novo. E o factor VAS, que são as variáveis que são categóricas, mas estão no conjunto de dados como contínuas, é o cat VAS. Então, eu rodo a tabela que aparece aqui embaixo da tabela. Essa tabela geral mostra todo mundo, inclusive as variáveis novas que a gente tinha colocado. O IMC, categórico, vai aparecer em referência ao médio. O birth weight, as pessoas crianças que nasceram com peso baixo a nascer, tiveram menos que 2,5 kg, e o número de crianças que foram liberadas. E se a gente quiser adicionar estreita, estratificar o conjunto de dados por discharge, a gente adiciona só a linha estreita igual em função de discharge. Aí ele vai aparecer aqui já. Então, agora, o que ele faz? Só da gente colocar essa linha. Essa, para mim, assim, acho que eu faço isso toda vez, mas toda vez eu fico tanto de tempo que isso economiza. É o nosso chat GDP aqui, essa função table1. Só o fato de colocar estreita em nome da variável que a gente vai estratificar o conjunto de dados, a gente pega todas as sumários por grupo e ainda a gente pega o p-valor comparando. Ou seja, o fato da criança receber alta não, no discharge, o tipo de vírus está, obviamente isso aqui vai estar associado, né? Não precisava dessa. O tipo de vírus está relacionado com o fato da criança receber alta ou não. Então, você vê que o p-valor é altamente significativo, menor do que 1%. Então, quer dizer que existe uma associação entre o tipo de vírus que a criança deu entrada no hospital e o desfecho dela, se ela recebeu alta ou teve complicações. Então, outra aqui também, o peso ao nascer também está associado com o peso da criança, com o desfecho da criança. Se for um desfecho positivo, a gente recebeu alta, ou um desfecho mais complicado. Então, só nisso aqui você já pega um punhado de coisa. Agora sempre valor, associação, e você pode comparar, além de comparar os grupos, você ainda pode discutir quais variáveis são significativas ou não. Então, essa daí seria aquela primeira parte.
Nessa segunda, era a mesma coisa que a gente tinha falado, só que utilizando o low buff rate como extrato. Então, só para economizar o tempo aqui, a variável agora é o low buff rate. E eu aqui a tabela, mesma coisa. Agora também tem estratificado, tem a comparação entre o grupo que não teve peso baixo e o grupo que teve peso baixo a nascer. E aí a gente pode fazer associação de tudo de novo. Então, de novo, tipo, o fato do peso do recém-nascido também está associado com o tipo de vírus. Febre também teve associação com peso baixo e alguns sintomas, etc. Tranquilo? Dúvidas? Como é que tá? Sim, Gustavo. Diga. Eu tenho um problema, dificuldades para exportar essa tabela para o Excel. Não sei como Ah, ok. Exportar a tabela. Vamos lá? Então, vou colocar aqui deixa eu deixar aqui, vou pegar essa tabela aqui, acho que ficou melhor. Então, vou pegar aqui a estratificada. Então, vou colocar ela como se fosse tabela 1. Só para ficar tudo organizado aqui. Essa parte eu sou chato, né? Tem que ficar tudo embaixo de linha. Você vai ver que eu sou metódico nessas partes de... Só para saber que parênteses começa aqui e fechar aqui. Isso aqui é quando deixa assim, isso me incomoda visualmente. Então, vamos lá. sim, sim. Você também é assim? Tem que ficar tudo organizado. Mas O R já ajuda. É bom quando você já faz assim, o RStudio ele já dá um enter, ele já fica tudo bonitinho. E outra coisa, gente, quando vocês fazerem assim, para quem for mexendo e tal, essas partes de parênteses, função, se você vier em Tools e Global Options e Appearance, ele vai mudar também a cor, tal, essas partes, porque se você for ficar o dia inteiro na frente do computador, o branco, ele cansa o olho. Então, você pode mudar para qualquer outra cor, que ele é até bom, que ele coloca em cores diferentes os itens diferentes do R. Então, assim, uma função if, por exemplo, uma função, ele vai colorir de forma diferente. Então, fica mais fácil da gente. Vamos colocar um caos aqui. Não ficou... Ai, que bosta, diminuiu o tamanho do negócio. Vou dar um zoom aqui. Não quer mudar para o caos aqui, não, só porque eu falei. Mas acho que vou ter que reiniciar, porque nesse outro lado aqui eu já coloco como cor diferente. Então, ele fica mais fácil de você ver o parênteses, assim, entre aspas, ele vai dar de uma cor diferente, o library ele vai dar de uma cor diferente. Então, ele fica mais fácil da gente ver onde começa um parênteses, onde termina, aqui que é uma função do R. Então, fica tudo com essas cores, fica mais fácil da gente ler o código. Aqui até fica com uma cor meio verde, claro, mas, pô, difícil. Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente pode fazer essa tabela e armazenar ela dentro do objeto que vai ser o tab1. Se você quiser ver o tab1, está aqui. Aí tem várias maneiras, basicamente, acho que, não sei se vou usar várias, mas vai ser duas maneiras da gente exportar essa tabela para o R. Não, para o R não, para o Word ou então para o Excel. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho material disso, eu posso enviar para vocês. Será que é no dia 1 ou dia 2? Deixa eu ver. Eu envio para vocês aqui. Desculpa passar rápido, assim, eu sei que tem gente que vai passar, quem tiver ficar com o olho meio fechado, assim, de passar rápido os slides. Aqui. E aí, no outro curso do R que a gente fez, a gente vai ficar um tempão para fazer essas tabelas, tá? Então, assim, tem muito slide com essas tabelas, que era basicamente o objetivo do curso. Aí você tem aqui eu falo como é que a gente pode explorar essa tabela, customizar ela, a gente pode mostrar aqui show all levels para mostrar, porque a gente vê que muitas vezes ela aparece só com igual aqui no nosso exercício,
ele vai aparecer só com low birth date 1, discharge 1, mas a opção referência, que é o 0, ele não aparece. Então, a gente pode brincar com a customização da tabela também. A gente pode mudar variáveis para, em vez de apresentar como média e desvio padrão, apresentar como mediana e valores interquartis, que pode ser melhor quando a variável não fosse métrica. Então, a gente vai usar a função que chama print. Aí, para ajuda, a gente pode colocar print table1 aqui. Que ela vai aparecer a ajuda toda aqui. Aí fala assim, ok, esse daqui vai imprimir um objeto que vem extraído do pacote table1. Aí mostra como é que tem de opção. Então, eu estava falando, a gente pode mudar o número de dígitos, das variáveis categóricas, das variáveis contínuas. Aqui são todas as opções, embaixo ele vai explicar. Então, tem aqueles show all levels, que vai mostrar 1 e 0, se não tiver mais que um level. O tipo de teste que a gente vai fazer. Esse non normal aqui, por exemplo, é legal. Aqui na explicação, ele vem e mostra... Aqui, non normal, ele vai mostrar... Ele não vai usar a média e desvio padrão, ele vai usar a mediana e o valor interquartil. Então, quando ele for fazer o p-valor, em vez de ele fazer um teste T, uma regressão, uma nova, ele vai fazer um teste não paramétrico. Então, tem assim, é legal perder um tempo nisso para a gente customizar legal. Aí tem uma parte também que eu acho que é aqui que chama quotes. Esse quotes aqui pode ser uma mão na roda para quem copiar, mas tem outra maneira. Esse quote aqui vai ser que tudo vai ficar entre aspas, que vai ficar fácil da gente transmitir, copiar e colar essa tabela. Então, quer ver? Vai ser print, tab1, vou colocar quote igual a true. Aí coloca tudo entre aspas. Que aí ele vai ficar fácil, porque a gente pode simplesmente copiar e colar aqui na força bruta. Coloco, colado tudo, copia, vou lá para o Excel. Aí eu vou só clicar aqui no Excel, colocar. Posso colocar como é que é aqui, aquele paste que aparece. Paste options. Vou colocar só isso aqui, já cai falando mais conta. Pera aí, rapidinho. Não está aparecendo aí pela opção. Aparece aqui embaixo. Isso mesmo, a tabela está muito grande. Então, eu copiei lá no R, aí eu venho aqui no Excel agora, só colo. Aí lá embaixo, que a tabela ficou muito grande. Lá embaixo ela vai aparecer essa opção Control aqui. E aí a gente pode só... Por que não está aparecendo outra opção? No Crash, não, era para ter aparecido esse Text Wizard Support. Por que não está aparecendo esse negócio? Bom, era para aparecer um Text Wizard Support, como não está aparecendo, será que está muito grande? Mas a ideia é que você vem aqui depois em Data, e aí você organiza um conjunto de dados. Positivo, converter, como está em comando de teste, terem usar essas colunas. Eu quero indicar comando de aspas. Que não é qualquer mas eu queria esse comando que existia aí. Então, essa seria uma maneira, a gente copia, cola, e aí a gente, se o seu aparecer, clica em Ctrl, aparecer esse Text Wizard Support que era para aparecer no meu e não apareceu, eu posso simplesmente, porque está tudo como uma coluna só.
Eu posso só clicar na primeira coluna, text to columns, delimited, e eu vou colocar como aspas, vai ser o delimitador de coluna. Aí ele vai dividir em colunas a tabela. Essa seria uma maneira. A outra maneira, que eu acho mais fácil, é a gente salvar. Então, essa daqui, a gente não tem que copiar e colar nada. Essa daqui talvez seria mais fácil. Aqui. Então, eu vou só salvar a tabela. Vai de CSV. Vou salvar essa tabela print table 1. Eu coloco o nome do arquivo que eu vou salvar essa tabela. Eu vou salvar, tipo, sei lá, bootcamp mass.csv. Esse é o nome do documento. Do arquivo. Esse aqui é a tabela, né, o tab 1, mas eu tenho que colocar ela dentro da função print. Então, eu coloco print, eu vou imprimir essa tabela, que seria o que a gente sempre pôs, né, para não aparecer aquela aspas toda. Vai ser isso aqui. Então, eu posso customizar aquilo, sei lá, show all letters true. Seria essa tabela toda aqui. Eu vou imprimir essa tabela. Então, aqui primeiro no write.csv, você pode vir aqui na ajuda. Aqui tem write.table, write.csv é a mesma coisa. Você coloca o que você quer salvar, o X, que é o objeto a ser escrito. O file é o nome do arquivo. Você pode colocar localização, tá? Tipo C, barra, documentos, barra, tá? Né? Se você já quiser salvar numa pasta específica. Se eu só fizer isso aqui, ele vai salvar ela no diretório do R, de trabalho. Aí o diretório de trabalho no R, se eu quiser ver, eu só olho onde ele é. Eu podia já procurar isso daqui no Windows, né? Quem tiver o Windows, você digita e procura aqui. Aqui já vai aparecer, ó, onde apareceu Bootcamp. Mas se eu quiser ver o diretório de trabalho no R, eu coloco getWD, que é Get Work Diretório. Eu vou ver que o meu diretório de trabalho é o Documentos. Posso alterar isso também, se quiser. Mas então é a pasta, meu objeto vai estar salvado, ó, meu arquivo vai estar salvo nessa pasta aqui. Eu vou lá no Documentos. Se eu olhar o último arquivo modificado, aí está aqui, Bootcamp Box. Aí está aqui a tabela. A tabela vai sair daquele jeito que a gente viu, com N, com os grupos, aqui vai estar o p-valor e aqui o tipo de teste vai ser utilizado. Se a gente mudar o tipo de teste, ele vai aparecer aqui, senão é o teste padrão que está escrito lá no print, naquela parte de ajuda. Então, assim, a parte boa é, você faz a tabela, era isso que... O outro curso era basicamente isso, assim. Isso é o que a gente viu naquele outro curso em 20 minutos. Mas era basicamente isso, era mostrar como é que a gente gera a tabela de forma automática. Então, seria essa tabela geral aqui. Depois mostrar ela estratificada, porque aí a gente já pega, quando a gente estratifica a tabela, a gente já pega inclusive os p-valores. Então, assim, é um pulo do gato, né, da tabela de descrição geral, dessa primeira tabela aqui, onde você só tem a descrição dos dados. Para o fato de você adicionar essa estreita, só essa linha, opção extrata, você, além de pegar as tabelas, os sumários por grupo, você ainda já pega o p-valor comparando cada grupo. Então, assim, é um pulo gigante dessa para essa daqui. Dessa tabela para essa segunda tabela. E, além disso, além de poder customizar tudo na função print, a gente pode simplesmente salvar essa tabela direto já no Excel, ou se você colocar outra extensão aqui, doc, ou qualquer coisa, você salva o arquivo em outro formato. E aí você faz a tabela inteira, salva a tabela já em Excel, em outro formato, já para exportar para o seu relatório. E a ideia do curso anterior era justamente essa, assim, você faz todo o processo de criação de tabela 1, sumário de dados, uma tabela 2, entre aspas, de comparação entre grupos, com p-valores, testes estatísticos, e exporta ela sem ter que encostar nos dados, o que então a margem de erro é quase zero. Se você gerou aquela tabela, provavelmente a tabela está certa, certo? Porque você não teve que copiar e colar. Caso contrário, você vai ter que fazer linha por linha, copia e cola.
qual que é a média desse, qual que é o desvio padrão, copia e cola para o texto, copia e cola para a tabela que você está fazendo no Excel na mão. Então, o curso a gente mostrava, começava fazendo linha por linha da tabela, né? Você cria uma tabela com isso, calcula a média do peso, copia e cola. Então, assim, além disso, você demorar demais, tem muita chance de erro. Então, você fazendo esses comandos aqui, você gera toda essa tabela, todas essas informações, sem ter que encostar no conjunto de dados. Ajudou? Quem queria salvar a tabela, acho que esse para mim é o mais fácil, porque o outro de copiar e colar, quando a tabela fica muito grande, vai sair colorindo tudo e tal, vai ser chato. Esse aqui você só Ajudou. salva. Sim. Nós tínhamos uma dificuldade em imprimir essa tabela CSV. Nós considerávamos só o tab 1, não incluíamos o print. Peraí, como é que é? Você estava com dificuldade nessa parte aqui? Acho que o som chega mais pertinho. Alguém aí chega mais perto, vai lá. Um outro dia, com um colega, tínhamos problemas em imprimir essa tabela. Ok. Porque ao escrever o CSV, nós só considerávamos tab 1. Se não colocou o print, né? Ok. Já aconteceu comigo também. Eu quebrei a cabeça e fiquei, por que não está imprimindo essa tabela? São essas coisas assim. Bom, vocês sabem como é que o R, principalmente esses pacotes, né? E tem uma outra crítica que eu tenho nesse pacote. Assim, o pacote, obviamente, não é perfeito. Primeiro, se eu fosse escrever a função para o pacote Table One, eu acho isso totalmente necessário. Assim, você tem que colocar o print para imprimir, porque senão ele não vai entender o Table One como objeto de impressão. Então, eu acho que o output do pacote Table One devia já ser em formato de print. Essa seria a primeira crítica que eu teria. A segunda que eu tenho é que eu acho que, por exemplo, nessa daqui, vamos criar essa tabela aqui. Só um parênteses, tá, gente? Essa tabela aqui, eu estou fazendo o sumário dos dados, né, as variáveis que a gente colocou em cima. Aqui eu vou colocar o nome do conjunto de dados e aqui eu vou colocar as variáveis que são numéricas, que são categóricas, mas estão escritas de formas numéricas no conjunto de dados. E aí eu ainda vou estratificar o conjunto de dados para essa variável, discharge. Então, se eu criar essa tabela, a crítica que eu tenho é o código, a função aqui devia ser esperto o suficiente para, já que eu estou estratificando por discharge, não imprimir esse discharge aqui na linha, sacou? Porque é óbvio que vai ficar todo mundo, assim, você tem o discharge na coluna e na linha, então é óbvio que vai ser uma coisa diagonal. Agora, é como se eu colocasse aqui, vamos criar uma tabela agora com extrato estratificado por vírus. Ele ainda vai deixar essa linha de vírus aqui na tabela. O que, obviamente, vai ser diagonal, porque você está estratificando, você está fazendo né, a mesma coisa na linha e a mesma coisa na coluna. Então, essa parte aqui, a função tinha que ser esperta o suficiente para deletar essa linha, né? Mas, enfim, nada no mundo é perfeito, né? Essa aqui a gente pode tirar na mão, ou você não coloca essa variável que você vai estratificar aqui dentro do VARS. Então, por exemplo, se eu for fazer do vírus, eu não preciso de colocar o vírus aqui na variável. Se eu quiser só o var sem ela, e agora eu vou estratificar pelo vírus, aí sim, ele vai estratificar pelo vírus e não vai ter a variável vírus no X. Ok, né? Dá para fazer uma coisa um pouquinho mais legal, não dá? Mas a gente também não vai reclamar de barriga cheia, não. Tá bom. Isso aí né? Aí a gente está sendo picuinha. Tem picuinha aí em Moçambique ou não? Só no Brasil que a gente fala picuinha, que é você fica lá nos detalhes, nos miúdos do problema. Encheção de saco, ser aquele cara chato que vai todos os pingos nos is. Mas, enfim, tranquilo, na tabela. Todo mundo concorda que a tabela salva empregos e vidas, porque se alguém pedir uma tabela para você, com esse tabela, resultado, não sei o quê, sentado lá no trabalho, voltando nos slides, acho que em um dia você entrega uma tabela que fica parecendo, que eu estava falando com a Lídia, que
parece que é muito trabalho. Então, dá para chegar a impressionar qualquer um. Pedir para fazer uma tabela, você faz uma tabela em um dia, com uma coisa que fica parecendo uma semana de trabalho. Então, hoje, a gente vai fazer a parte de dados, data. Tá um exercício que a gente pode perder um tempo, mais ou menos, não precisa, talvez, de fazer tudo, pode deixar um pouco para casa. E a última coisa que eu queria acabar hoje, vai dar tempo ainda, é a gente falar de algumas funções úteis e o mais legal, que talvez seja a parte mais avançada, é o pipe, que chama, que é um cano. Que aí a gente faz tudo que a gente fez, mas de forma automática, usando esse comando aqui. Então o código fica bem limpinho. Ó. Você faz um tanto de coisa aqui usando a função pipe. Fica bom para a gente explicar código, ler código e fazer erro depois, que muita gente vai ter que... Não tem como, né? A gente vai errar e vai ter que procurar o erro no conjunto de dados lá no nosso código com o pipe, vai ficar bem mais fácil a gente ver. Estou lidando com datas. Datas, geralmente, é a parte chata de trabalho. Né? Acho que quem mexe no Excel... o meu conhecimento de Excel vai a zero rapidinho. Não estou sendo esse falso humilde, falando, não sei mexer no Excel. Eu realmente não sei. Mas aí meu conhecimento de Excel vai a zero rapidinho. E data no Excel, até onde que eu sei, é uma dor de cabeça. Que às vezes o Excel você quer fazer, tipo, você coloca números, de repente o Excel já lê aquilo como data, 15 dividido por 12, não sei o quê, de repente o negócio, 15 de dezembro. Então, data é chato, acho que a maioria dos softwares. Mas no R tem um pacote que ajuda muito a mexer com data e vai ficar cálculos com data, intervalos de data, ficar muito fácil de mexer. E é o pacote que chama Lubridate. Tá? Então, acho que a primeira coisa, quem não tem ele instalado, vamos lá instalar esse pacote. Então, vamos lá, como é que instala o pacote? A gente vai em Tools, Install Package, escreve o nome. Lubridate, L-U, aí o R já vai ter que começar a corrigir, hein? Fazer o autocomplete. Você vai colocar só L-U-B, já aparece. Tá na hora de colocar mais pacote com o nome que começa com L-U-B, só tem um. L-U-B. Lubridate. É só ir lá, Lubridate, install. Não precisa instalar, já está instalado. Aí, uma vez que instalou, ele vai aparecer aqui na aba aqui direita de Packages. O meu já está negativo. Aí você só pode clicar aqui, ele vai ativar. Ou então, assim, faz o comando library lubridate. Instalado o pacote? Todo mundo tem problema? Tranquilo? Tem que ser muito quietinhos. Lubridate. Então, como é que o Lubridate vai pegar? A gente pode só escrever qualquer... Vou colocar aqui um X igual... Não precisa. Se eu colocar só uma data, sei lá, 1930/42 barra 01 barra 06. Então, isso daqui, ele lê como... Se eu colocar o X igual a isso. Então, se eu colocar uma função que chama no R, chama class, ele vai falar o que é. Então, class X, ele vai falar que o X é um caractere. Caractere porque está entre aspas. Então, se eu quiser ler isso como data, que ele não está em formato de data, a gente só vai colocar em que formato que ele está. Ano,
Lembra que o R é intuitivo em inglês, né? Ano, mês, dia, por exemplo. Então, vai ser 1942, janeiro, dia 6. Então, se eu quiser colocar IMD X, ele vai retornar agora no formato de data. Mas eu vou olhar como class, está no formato de date. Então, eu posso falar assim, opa, peraí, isso aqui está no mês e dia. Está no dia e mês. Beleza, então eu troco aqui para dia e mês. Então, pera. Aí você quiser falar, não, peraí, eu tenho que ver quem que nasceu nessa data e quantos anos que tem hoje. Diga hoje. Dia 2023, vamos colocar diferente, vai ser dia 30, 03, de 2023. Daqui. Aí tem esse X. Quantos que tem a pessoa, qual é a idade da pessoa hoje? Em dias, né? Vou colocar em dias. Aí vai fazer a diferença sempre em dias, vai ser Y. Tá ok. Dia, mês, ano, Y. Se você quiser rodar aqui, vai aparecer. Menos, ano, mês e dia. X, por exemplo. Então, essa é a parte depressiva. Quantos dias da sua vida você já viveu? 29 mil dias. Vamos colocar o meu aqui, só de curiosidade. Para fazer a coisa depressiva. 84. Eu estou ficando velho. Então, as pessoas devem ser mais velhas da turma. 84, 7, 30. 14 mil dias, 122. O que eu fiz esse tempo todo? Metade disso assistindo televisão. Metade, a outra, um quarto dormindo. Então, aqui está em dias de vida. Chamei uma variável. Aí, isso aqui está em... Qual que é a classe desse negócio? A única parte chata nesse negócio aqui é que ele vai ser, quando a gente faz diferença, que é o que a gente vai usar mais, tá? Porque a gente vai ter que calcular idade da criança, idade do não sei o quê, quantos dias. Imagina no conjunto de dados, né? Você vai ter que... Idade da criança, tem a data de admissão e a data de nascimento. Então, você tem que calcular a idade da criança. A data de óbito e a data de admissão. Então, quantos dias que a criança ficou no hospital ou a pessoa ficou no hospital até ter um desfecho, né? Pensa nessa parte de COVID. Vai analisar dados de COVID. Aí tem a data do desfecho, ou a data, né, do que aconteceu, se essa pessoa foi a óbito, se a pessoa recebeu alta, e a data de entrada no hospital. Então, você está interessado em ver qual que é o tempo médio de estadia que a pessoa fica no hospital. Então, você vai ter que calcular a diferença do desfecho, da data de desfecho, da data de admissão no hospital. Então, o que a gente está geralmente interessado é na diferença, né, entre duas datas. Então, a parte chata só que ele vai vir isso daqui como um objeto de diff time, a diferença entre time. A única coisa que a gente vai ter que fazer é transformar isso para numérico. Chama a função chama sNumeric. Ele vai pegar isso aqui e vai transformar para numérico. Então, uma vez que eu faço isso, dias de vida agora é um objeto numérico. Aí, como é numérico, a gente pode fazer qualquer operação que a gente tenha. Pode somar, subtrair. Então, por exemplo, saber de anos, eu posso dividir por 365 dias, tem um ano, mais um quarto para pegar o ano de sexto. Então, tem 38 anos, ponto 6. A dica já está chegando em 39, estou aberto a presente de aniversário. Então, todo mundo sabe minha data, se quiser alguém mandar um presente de aniversário, estou aberto. Mas ver como é que a função, então, é útil. Eu coloquei as datas em formato diferente, só para mostrar que a gente, no LubriDate, a gente só tem que colocar o que corresponde ao dia, ao mês e ao ano. Então, day, month, year. Então, uma vez que a gente colocou, pode ser em qualquer formato, pode ser com barra, pode ser com traço, eu acho que inclusive pega texto. E a parte chata é que ele vai vir como um objeto de
div time, mas a gente só transforma ele para numérico usando a função numérico. Então, voltando aqui no exemplo, ele vai mostrar, então, o que a gente tinha feito. Eu coloco duas datas, eu só tenho que saber a ordem que vem, se é o que vem na ordem. Ano, mês, dia, mês, ano, dia e mês, etc. Qual a combinação que eu vou usar. Uma vez que eu fiz isso, eu uso a função essa função aqui é dentro do pacote do update, que ele vai nos dar em dias. Ele pode nos dar depois em meses, em anos, tem, assim, uma vez que você começar a mexer, vai no pacote do update de ajuda, nada melhor que o Google, update. Aí tem ajudas, inclusive no Tidyverse, aqui tem um pacote, informação do pacote, como é que é a função utilizada. Então tem exemplos, agora a gente falando. O que mais? Aqui eu fiz também, aqui eu fiz a mesma coisa que a gente tinha feito. Eu mudei a ordem, dia, mês e ano. E também pode ser a combinação dos dois, a gente só tem que respeitar cada um, porque senão vai dar erro, tá? Né? Se eu colocasse, tipo, o X aqui, claramente está em ano, mês e dia. Eu posso, por exemplo, eu posso colocar em ano, dia e mês do X, aí ele vai dar um erro. Tá? Porque mês 30, ele vai ver que não tem, então vai dar um erro. Aí, a única coisa que a gente tem que ver antes, então, é como é que o nosso dado está no conjunto de dados, né? Então, eu vou pegar o dados nosso e vou ver como é que está, tipo, a data da criança. Posso colocar um header aqui. Vai ser os primeiros. Então, ele está em que formato? Ele está em dia, não, em mês, dia e ano. Então, se eu colocar aqui mês, dia, month, day, year, já vai transformar todo mundo para formato de data. Caso contrário, está todo mundo com formato de caráter. Então, agora, quando eu faço mês, como é que é? Mês de ano. Agora eu transformo tudo para data, e aí a gente pode, o R vai entender como data e pode fazer subtração e manipulação com data. Agora a data de admissão, como é que ele está? Só deixar isso aqui, porque a gente vai acabar tendo que voltar. A data de admissão, tá aqui. Ele está em, também, mês de ano, ok. É diferente desse aqui. Data de nascimento da criança, beleza. E aí agora a gente pode fazer a subtração igual a gente tinha visto. Se a gente fizer só a subtração agora da data de admissão, que está em mês de ano, menos mês de ano, a data de nascimento da criança, a gente tem todos os dias de vida deles. Vou colocar assim, 10. Essa submetido aqui. Ele está no formato div time, né? Então a gente tem que transformar o 10 para essa numérica. Isso aqui é rapidinho, a gente vai fazer agora no conjunto de dados. Então agora o nosso 10 está numérico. E aí, se eu quiser pegar idade em anos, eu posso pegar o 3 dividido por 365. Quantos anos que as crianças têm? Tem 1 ano e pouco. Essa aqui vai ter 0,8 de 1 ano. Aí, geralmente, aqui, 1 ano, quase praticamente 2 anos. Alguma data errada. É bom de ver também. Então, deu uma idade negativa. A gente vai ter que limpar. Então, por exemplo, vamos ver quantas crianças têm data negativa. Menor do que 0.
5 crianças tiveram dada negativa, que isso equivale a média, 0,5% dos dados. Aí seria aquele que a gente estava fazendo também de conferir. Então, uma vez que você cria a variável, quando a gente for incluir isso na tabela, aí aquela pergunta que você tinha feito, Adilson, de como é que a gente vai ver os erros, a gente criar, colocar isso na tabela, pedir aquele sumário da tabela, a gente vai ver que o mínimo da idade vai ser um valor negativo. Então, você vai ter que ir lá olhar o que aconteceu com esses pacientes. Aí a gente teria que ir lá, nos dados, por exemplo. Vamos fazendo aqui, aí a gente vai pegar quem são eles. Então, beleza, mexer com data, mais fácil do que parece, né? É simplesmente, uma vez que a gente usou o pacote LookDate e a gente viu que ordem que ele vem, os dados vêm, é basicamente subtração. Né? E depois que a gente está com o numérico, a gente pode fazer o que a gente quiser. Pegar o sumário, pode fazer subtração, igual a gente está adicionando, pode adicionar dias, etc. Então, vamos... deixa eu só criar essa variável idade, e aí a gente para para o café. Então, vamos pegar aqui aquele conjunto de dados novo que a gente está trabalhando. Eu vou criar a variável idade. Dados novo. Eu vou criar a variável idade, vai ser MDY, que é month, day and year, da data de admissão, menos month, day and year da data de nascimento da criança. Depois eu quero que essa idade seja uma variável numérica. Então, agora, se eu vou lá, view, de novo, vai aparecer dias de... Aqui. Aí agora, só de curiosidade para a gente ver, aí agora o que a gente poderia fazer para ver quem são as crianças que têm como data negativa, a gente pode só, eu já estou usando o Python que a gente vai usar depois. Então, eu posso filtrar as crianças que têm idade menor que 0. Tá? Então, eu vou pegar o conjunto de dados novo e vou filtrar só aquelas que têm idade menor que 0. Aí está aqui. Eu posso falar aqui de dados pela idade negativa. Vou guardar nele e agora eu posso visualizar quem são esses dados de idade negativa, quem são esses pacientes. Então, tiveram esses, a data de nascimento, a data de admissão, obviamente, está escrito errado. Isso acontece, assim, principalmente esses erros, assim, esse aqui já é difícil de ver, mas esse aqui provavelmente seria um 2020, aí, você não vai saber, agora a gente já passou de 2022, né? Você não sabe se vai ser um 2022 ou se 2020. Esse aqui provavelmente seria um 2019, mas essas seriam aquelas coisas que a gente teria que investigar com o pesquisador, voltar com os dados e tal. Mas só para dar um flag de que tem alguma coisa errada no conjunto de dados. Isso volta direto. Data, quem mexe com conjunto de dados sabe que erro de data é a coisa mais comum que a gente vai ver quando a gente tem que fazer limpeza de dados. Então, 5 minutos e a gente para para o intervalo, aí a gente volta, fica mais uns 15 minutos trabalhando nesse exercício, mais uns 20 minutos. E aí a gente acaba, deixa para meia hora final, a gente conversa sobre essas últimas funções. Fechado? Então, essa daqui seria a limpeza final que a gente teria. Então, a gente retorna o nosso conjunto de dados, a gente viu que a educação da mãe está com o nome escrito de forma maiúscula e minúscula, né? Então, a gente tem que consertar isso. Tem aquelas células vazias no Excel, a gente tem que consertar isso também. E tem temperaturas algumas crianças tiveram a temperatura muito alta. Não sei se vocês lembram, que a gente viu lá na segunda-feira, quando a gente fez o sumário da Table 1.
Então, tinha temperaturas acima de 100 graus. Então, o exercício vamos corrigir primeiro a educação da mãe e a religião, né? A gente usa a função mutate. Aí eu coloquei um extra aqui, que é só para complicar, que é criar uma variável binária, indicando se a educação da mãe é nível secundário ou acima. Aí é aquela que a gente já tinha visto, né? De criar uma variável para peso, para altura, criar o IMC. Então, essas aqui a gente já fez um tanto de vezes. Criar também a variável idade da criança. Depois que a gente fazer isso, a gente exclui as observações que têm temperatura real, então a temperatura acima de 42, 43 graus a gente pode excluir. E aí a gente cria uma tabela descritiva, tá? Com essas variáveis estratificada pelo desfecho, outcome. E quem quiser exportar, usa aquela variável, aquele comando para a gente exportar para Excel. Esse 3 aqui, acho que pode deixar para casa, porque a ideia dele é falar assim, ok, a gente viu que aquelas crianças que tinham temperatura entre 90 e 100 graus, na verdade, a pessoa colocou a temperatura em Fahrenheit, não colocou em graus Celsius. Então, a gente pode consertar ela também, consertar as temperaturas que estão acima, estão por volta de 90 a 100, que forem Fahrenheit, para transformar ela para graus centígrados. E aqui está a fórmula de conversão de Fahrenheit para graus Celsius. E aí a gente consertaria, faria a tabela. Combinado? Vamos parar para o café e aí a gente volta. A gente fica meia hora fazendo a tabela. A gente faz a tabela, a gente faz o 1, o 2 e a tabela 3. 3 a gente deixa para casa, pode ser? Ok. Ok, então pode ir lá, pegar um café, um pão com queijo, e um pedaço de bolo com cobertura de chocolate, que hoje é dia especial. Então, ó, exercício meia hora, para a gente ir discutindo ele. Deixar vocês trabalharem aí um pouco. Dúvidas, podem me perguntando. Slide 60, 61, 62, né? O 63 a gente deixa para casa. Então, muitos deles a gente já fez, né? A gente fez, assim, praticamente ele todo, mas em pedaços. Agora a gente vai juntar tudo num só, num arquivo só. Mas a gente já calculou a educação da mãe, a gente viu como é que conserta, a gente viu como é que cria variáveis binárias, a gente viu como é que a gente já criou o peso e o OMC pelo menos umas 3 vezes. E a idade da criança está aqui no pacote Lubridate, né? Que é a diferença entre as idades de admissão e a idade de nascimento. Só criar essas variáveis no nosso conjunto de dados, depois a gente faz a tabela. A gente exclui também aquelas observações de temperaturas muito altas, e aí a gente cria a tabela. Vou deixar aqui. Mas eu compartilho só essa tela. Isso aqui. Aí eu mando para a Luísa. Isso. Vamos tentar o pessoal online, se está tudo pronto. Pessoal online, terminou? Sim, Gustavo. Não, você está mexendo o saco do pessoal online, é Harriet que está online só. Vocês estão na sala. Queria ver se ela fez. Mas vocês fizeram já aí na sala? Acabou? Ainda estamos a fazer. Não, tranquilo. Dúvidas pode tirar aqui. Pode vir aqui. Sim, aqui na parte 1, o primeiro ponto, consertar as variáveis. Não sei se estamos exatamente sim. Ok. Editar esse erro de distribuição e células específicas. É isso que estamos a discutir, né? Pode ser os dois. Acho que um de cada vez, talvez. Pode fazer. Porque depois a gente vai ver no pipe como é que faz tudo de uma vez. Mas aqui, talvez, uma função mutate, conserta. Se quiser usar 2 if else, assim, um if else para consertar
os nomes, depois um if else para consertar a célula vazia, usar a função NAI. Ok. Nas células vazias atribuímos o NA, nesse caso, não aplicar. Pode ser, assim, talvez, espera aí, deixa eu ver aqui na tela do... Ok. Pode ser os dados da educação da mãe, tá aqui, né? Se a gente for pegar a tabela, fica com essas células vazias aqui. Então, uma maneira, posso colocar... Há duas maneiras, né? Deixa eu fazer aqui um dados new, eu vou chamar de NAIF, igual só para usar aquele que a gente fez. Que vai ser, eu vou pegar todos os conjuntos de dados e vou transformar, se tiverem aspas, e vai transformar em NA. Então, vamos ver aqui, por exemplo, quando esse daqui, agora eu vou fazer a tabela da educação da mãe. Então, já não vai aparecer o célula vazia, vai tratar como NA. A outra maneira seria dados, deixa eu chamar aqui de new 2, posso chamar de if else. Vou pegar a educação da mãe. Se a educação da mãe for igual a célula vazia, transforma em NA. Caso contrário, eu deixo a educação da mãe. Entendeu? Aí aqui a gente pode pegar de novo agora. Vamos ver como é que vai ficar a tabela. Aqui vai aparecer só um vetor, né? Só mexer na educação da mãe. Aqui a educação da mãe. Aí também já vai aparecer como aquela célula vazia agora, se eu quiser ver ele aqui na tela. Aqui os NAs aparecem onde estava a célula vazia. Então, essas duas maneiras. Pode usar o NAI ou usar o comando if else. O do if else você vai ter que acabar fazendo a mesma coisa depois para o religião. Eu tenho que fazer de novo agora. Dados new, igual if else. Religião da mãe. Igual também, né? Vazio, transforma isso depois e volta para a religião da mãe. Aí a religião da mãe agora, onde era? Pelo lá também vira. Mas o legal é a gente fazer isso usando a função mutate para aplicar no banco de dados, né? A gente faria no dados no seria a função mutate, dados. Aí a gente pode fazer o if else aqui. If else, religião da mãe foi igual a vazio, vira NA. Caso contrário, continua a religião da mãe. E agora o outro. Educação da mãe. Se a educação da mãe, if else, education da mãe foi igual a vazio, vira NA. Caso contrário, deixa education da mãe. Rodando essas duas linhas aqui. Agora eu posso olhar a tabela education da mãe. Já vai ter aquela célula vazia, já não vai estar. Se eu olhar só dos dados, vai aparecer aquela célula vazia. Essa seria com if else. Outro jeito seria assim, só pegar dados novo, igual NI, dados vazio. Ele vai tocar para todo mundo. Se eu fizer isso, todo lugar onde ele achar a célula vazia, no conjunto de dados inteiro, ele vai tocar para NI. Se quiser fazer a tabela, não é, ele volta de novo. Não tem que fazer por um. Eu vou fazer tudo direto, todo lugar. Porque senão aqui eu vou ter que colocar cada coluna. Eu vou fazer. Agora, nesse aqui, todo lugar, ele vai examinar o conjunto de dados do dataset inteiro. Onde ele achar uma célula vazia, com aspas, né? Só um caractere, espaço, em branco.
ele vai mudar para NA. Mas é que seria praticamente as duas opções que a gente poderia fazer para consertar. De novo, os dois chegam na mesma resposta, né? Então, tanto faz. Banheiro, dúvidas? Como é que estamos aqui consertando as variáveis? Educação da mãe e religião. Tranquilo? A ideia era só a gente consertar o escrito, aquele non está escrito de forma diferente, colocar qualquer nome, tanto faz, pode ser maiúsculo, minúsculo, outro nome, tanto faz. E tirar essas células vazias, transformar elas em not available, para ela não aparecer na tabela com proporção. Aí depois que a gente faz isso, só ler, né? Pode ir fazendo aí. A gente pode criar uma variável indicando se a indicação é nível secundário ou acima. Então pode ser, tipo, pode ser qualquer coisa, se for secundário ou universitário. Pode colocar como 1 ou 0, ou yes, ou yes, no, qualquer coisa. Depois aí, pela milésima vez, a gente faz o peso e a altura, cria o MC, não precisa de discretizar mais o MC, mas só lembra do MC. E o último, a gente cria a idade da criança, que aí era o date of admission, data de admissão, a criança no momento da admissão, a data de admissão menos a data de nascimento. Aí, uma vez que a gente tem a idade, a gente passa para tabela, que aí a gente vai excluir essas temperaturas com observações com temperaturas irreais. E a gente cria uma tabela estratificada, uma tabela overall, uma tabela descritiva de todo mundo, e uma tabela estratificada pela variável outcome no desfecho. Beleza, pessoal? Acabamos? Como é que estamos aí? Fui lá ver se o chat ia fazer para a gente essa tabela. Né? Enquanto vocês estão fazendo aí, eu pedi o ChatGPT para criar uma tabela utilizando o pacote Table1R para gerar uma tabela descritiva sumarizando 5 variáveis: idade, age, sex, outcome, birth rate e HIV status. HIV status. A que a variável birth rate precisa ser sumarizada em termos de mediana e valores intercortivos.
É uma coisa boa, que a gente mantém nosso emprego por enquanto. Ele gerou um conjunto de dados fictícios, porque eu não dei conjunto de dados para ele, mas deu um exemplo. Aí ele cria a tabela tabuão igual a gente fez, cria as variáveis que a gente está interessado em sumarizar. Tá aqui, o nome do conjunto de dados. As variáveis que são fatores, que são categóricas, na verdade, são fatores, não conjunto de dados. Não precisa de testar, mas acho que ele colocou essa parte, esse argumento sumário com stats, ele não existe. Eu acho que não tem table one, deu erro. Mas a gente está conversando que só o fato de já gerar o código já dá uma ideia para a gente, já é um passo, né? E aí você pode só chegar agora, tirar esse argumento aqui. Eu acho que já deve botar uma tabela para mostrar aqui de pico expediente. Né? Terminamos? Posso fazendo? Daqui a mais uns 5 minutos. Vamos lá? Pode ir, pessoal? Vamos fazendo aqui. Vamos lá. Só para a gente ficar com uns 20 minutos ainda para a gente discutir os últimos slides. Eu mandei para Luísa e para Herbert. Acho que, Luísa, depois você pode enviar para o pessoal a solução dos exercícios, tá? Então, tem um arquivo do R aqui, que tem a solução do exercício e vocês podem só trabalhar com ele depois dos exercícios anteriores também. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício agora é consertar as colunas de educação e religião da mãe. Então, elas estavam com... Tinha aqueles nomes escritos em letra maiúscula e minúscula e tinha essas células vazias. Então, tem aqui nosso conjunto de dados. Aqui. Se a gente for olhar os dados com a educação da mãe, aparece dois nomes, um com letra maiúscula e um com letra minúscula. E também tem esse vazio. Então, vamos lá. Camada de dados novo, vou update, eu vou mexer nos dados, e o primeiro argumento é o primeiro conjunto de dados. Então, eu vou pegar a educação da mãe e usar a função if-else. Se a educação da mãe for igual o nome maiúsculo, escreve agora ele como minúsculo. Caso contrário, deixa do jeito que estava. Então, esse aqui vai fazer, que essa linha vai fazer o quê? Ele vai pegar... vamos ver como é que ficou. Tá, opa. Aí. Então, agora vamos ver aqui. Tabela. Dados novo. Educação da mãe. Ok. Agora ele já juntou. Se a gente olhar só dos tabela dos dados da educação da mãe, ele fica com 90 no nome minúsculo e 4 no maiúsculo. Então, eu coloquei tudo minúsculo. Para apresentar essa parte. Agora, vamos lá. Agora, o próximo é tirar células vazias. Então, o jeito mais rápido de tirar vai ser o NAIF, que a gente viu. Eu vou pegar, vou olhar dentro do conjunto de dados todo, quem são as variáveis, as células que estão com um caractere vazio. Tá? Todas essas que estão vazias aqui. Então, todas essas eu vou transformar agora, quando eles aparecerem aqui, o R vai transformar elas para NA. Maravilha. Então, executa essa linha. E agora, se eu rodo de novo a tabela dos dados
novo, em relação à educação da mãe. Acho que antes a gente tinha esse pedaço aqui, né? Essa célula vazia aqui, agora a gente já não tem. Ela vai ser tratado como NA, vai ser MI, sim, não vai entrar nos cálculos de proporção dessa tabela. Então, a gente já fez, a gente consertou o escrito e as células vazias também. Agora, a outra opção era a gente criar uma variável binária indicando a educação da mãe. Então, o dado que a gente está trabalhando, update, dados node. Eu vou criar uma educação binária. Vou colocar education bin, binário. Então, vai ser if else. Se a educação da mãe, aqui tem várias maneiras, né? Eu posso colocar aquele que está contido, que a gente viu. Ela é ou é secondary ou university, que eu escrevi errado. Então, se ela pode estar aqui, se a educação da mãe for, lembra desse argumento, né, dessa função. Quem não lembra pode voltar no slide. Essa aqui é porcentagem em porcentagem. O que quer dizer que está contido, né? Era aquele x igual a 1, 2, 3, 2, 4, y igual a 1, 5, 6. Aqui eu vou fazer aqui x está contido. Quais x que está contido em y? Vai ser, ele vai olhar elemento por elemento. Pega 1, olha se está contido aqui. Cadê 1? Ok. Para olho 2, está dentro do y? Não. Então vai dar falso. Então eu posso fazer, está contido no 1 e no 4. 1 vai estar contido no vetor 1 e 4? Sim, verdadeiro. 2 está contido no 4? Falso. 4 está contido no 4? Verdadeiro. Então vai tornar isso. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Se tiver contido no secundário universitário, chamo de 1, caso contrário, eu chamo de 0. A outra maneira era a gente escrever, a outra maneira era, a gente podia fazer ia dar o mesmo estado, eu posso fazer uma educação binária, se education da moda é igual a secondary, ou, aquele comando ou, a barra em pé, education da moda igual a universitário, chamaria de 1, caso contrário, 0. Então daria na mesma os dois argumentos. Então, eu posso colocar que está contido aqui dentro, ou eu chamo esse de igual, ou secundário, ou o universitário. Então, os dois daria a mesma opção. Então, eu venho aqui, posso olhar aqui nos dados novos, essa variável foi criada agora, education binário. Então, tem só isso. Tá certo isso? Está certo. Está explicado, certo? Ok. Tá certo. Vou ter que acertar esse escrito universitário. Vamos acertar ele aqui em cima. Deixa ele. Voltei. Dúvidas? Beleza? Não, beleza. Então, o que a gente fez aqui? Aqui a gente consertou a digitação. Aqui a gente consertou células vazias, produção. Aqui a gente criou uma variável binária. Essa aqui. Então, se a mãe está aqui, ele vai criar essa variável. Se a educação tiver ou secundária ou universitária, torna 1, caso contrário, torna 0. Então, aqui vai estar o número de mães que tiver educação acima do nível igual ou maior do que o nível secundário. Agora, peso, altura, IMC. De novo. Novo, mutate. Podia fazer isso tudo de uma vez, né? Dentro do mesmo mutate. Weight, quilograma. Vai ser a coluna do weight vezes 0,454.
A altura do metro vai ser da altura vezes 2,54, dividido por 100, então são 90 metros. E MC vai ser igual a peso dividido pela altura de metros ao quadrado. Vamos rodar essa parte. A gente também vai ter agora o IMC. Se quiser ver, o IMC está aqui. Então, criamos a coluna IMC. Agora falta criar a coluna de idade da criança. Dados novo, idade vai ser igual àquilo que a gente tinha feito no pacote no Gridate. Dados novo, a gente está trabalhando em cima desses dados agora. Vou colocar age, child, vai ser o... Tem que ver só como é que ele está. Está em dia, mês e ano, mês e dia. Vou colocar o red, só para aparecer as primeiras linhas da data da criança. Está em dia, não, tá em mês, dia, ano. Então vai ser mês, dia e ano. Da data de admissão. Vai ter a data de admissão. Ok. Lembra que o R é sempre autocomplete, né? Aqui também está mês, dia. Então, mês, month, day, year. Da data de admissão. Menos, month, day, year. Date, child. Aí, a parte chata é lembrar que isso aqui vai sair em um tipo de diff time, a classe. Então, a gente tem que mudar ela para... Então, quando a gente faz isso, roda essa linha. Vai aparecer aqui também, a gente pode pegar o sumário da data da criança, da idade da criança. Então, a gente viu, tinha algumas que tiveram negativa, que já seria outro, né, para a gente mexer no conjunto de dados. Aí a última parte, na slide 62, a gente vai excluir as observações com temperaturas irreais. Seria uma temperatura irreal. Então, eu vou filtrar o conjunto de dados para aquelas crianças que tiveram uma temperatura menor só, eu vou excluir aquelas que tiveram temperatura acima de 42 graus. Não, 42. 43, para mim já deve ser, 43 centímetros já deve ser, nem sei se chega a 42, né? Acho que 40, 41 já deve estar, deve estar bom. Então, fizer isso agora, tem mais aqui. Vamos chamar isso daqui de dado novo filter, que a gente usou o filtro. Só para me escrever em cima desse conjunto de dados. Aí agora vamos ver quantas linhas tem. Então, se eu olhar aqui, ele tem 994 linhas e 37 colunas. Então, quer dizer que 6 crianças das 1.000 tiveram temperatura acima de 42. Aí, de resto, a gente fazer aqui a tabela. E depois exportar para Excel. Né? Aí a gente podia fazer... Posso pegar o comando da tabela e utilizar esse parte? Posso pegar aqui. Vou utilizar essa aqui. A tabela não é ideia mesmo. Então, vou criar uma tabela. Para criar a tabela, vou criar com essas variáveis. Eu vou só adicionar, talvez, aqui o outcome, birth weight, station weeks, weight, height, temperatura, alguns sintomas, educação da mãe, religião da mãe, IMC. Essas aqui não. Vou colocar a idade da criança. E a educação binária também, quando a gente viu, né? Então, vou colocar perto da educação da mãe, vou colocar a educação binária. E a idade da criança está aqui embaixo. Então, as variáveis que são categóricas, mas estão dadas como variáveis contínuas, numéricas, né? Mas são categóricas, são essas. Daqui. E agora, para pegar esses dados no filtro, então as variáveis, vou chamar a função table1 do pacote creatable do pacote table1. As variáveis estão aqui. O nome do conjunto de dados é esse. Mas as categóricas são essas aqui. Então, vou salvar dentro da tabela 0.
Se eu quiser imprimir ela, aparece aqui. Aí vai aparecer a idade da criança, educação. Opa. Educação da mãe apareceu aqui também. Se a gente quiser salvar agora, vai CSV. Deixa, traduziram. E o nome da tabela. Quem? Filtra. Filtra temperatura. Pode ser assim. Salvaria esse arquivo aqui. A gente tiver procuração no Windows, vai aparecer aqui já. Também exportei aqui, eu exporto ela para o Excel. E aí, uma vez que está exportando no Excel, aí um abraço, né? A gente pode fazer 994, porque a gente excluiu aquelas 6 crianças que tiveram temperatura alta. Se a gente quisesse estratificar a tabela, a gente pode chamar de tab1. É só copiar isso aqui. Tab1. E agora a gente vai estratificar a tabela. Pelo que estava aqui? Pelo outcome. Entre aspas, porque vai saber que é o nome do uma variável. Olha. A gente está na tela. Parece estratificado. Pelo desfecho da criança. Com as variáveis que a gente tem. É para salvar a mesma ideia. Mas só se ver que a gente está doidando. O nome do código de dados. Dúvidas? Dá para praticando, refazer em casa e aqui já aparece. Aí salvamos já aqui no arquivo, então aparece aqui no Excel a tabela 1, feito também. O valor, tal, então aqui já dá para discutir. Então, coisa, né? Com conjunto de dados já consertado. Você vê a educação da mãe agora não tem mais aquelas 2 colunas, não tem mais aquelas 2 linhas, não tem aquela linha em branco. As porcentagens estão corretas, em termos daquelas pessoas que observaram, que responderam. A gente eliminou as pessoas que tiveram temperatura alta. Já está relativamente limpo. O que a gente podia fazer agora é eliminar também as crianças que tiveram datas de nascimento negativo, de idade negativa. O que mais que a gente limpar? Acho que só. Aí o outro exercício, termina isso em casa, e o outro é que foi confirmado, depois, vamos supor que foi no laboratório, voltaram, viram que as crianças que tinham temperatura alta, acima de 100 graus, aproximadamente 100, estava, na verdade, na escala de Fahrenheit. Então, falava assim, ok, está bem Fahrenheit, então a gente tem que mudar para Celsius agora. Então, a gente muda para Celsius, aqui é a fórmula de conversão de Fahrenheit para Celsius. E aí, uma vez que a gente pegar aquelas temperaturas que estão acima de 100, acima de, sei lá, de 90 graus, a gente troca de Fahrenheit para Celsius e refaz a tabela. Então, vê que é só um if-else no final das contas. É if-else. If-else. If, se a temperatura for maior do que 90, aplica essa fórmula. Caso contrário, retorna a temperatura do jeito que estava. Para casa essa? Pode ser? Pode. Sim. Aí, terminar, quem não terminou, pode terminar a tabela. Tem o exercício também, então eu mandei o arquivo para Luísa. Opa, que desse negócio? Aqui. Tá aqui os exercícios, tá? E ele está falando de consertar a temperatura. Mas tentem fazer, ok? Principalmente esse terceiro aí, desse último slide. Gustavo? Dúvidas? Diga. Sim, em relação à correção ou consertação de variáveis,
eu pude notar que para consertar as variáveis, vamos ter que criar uma outra variável. Vamos ter que derivar uma outra variável. Será que existe uma forma de corrigir, fazer a correção sem criar uma outra coluna, uma outra variável? Você pode escrever em cima da mesma variável. Sim. Igual, a educação da mãe, a gente não criou uma nova variável, a gente só escreveu em cima do que ela estava. É isso? A gente não precisou de criar, né? A gente só escreveu, igual, a educação da mãe era essa variável que estava com problema, a gente só escreveu em cima dela. Então, se ela estava... A gente não criou, tipo, nova, new. É isso que está querendo dizer? Então, é repetir o nome É inicial. repetir o nome, Pensei que talvez já um erro ao fazer. Não. O mutate vai ser assim, se você colocar um nome que não existe no conjunto de dados, aqui, ele vai criar a coluna. Ok. Se você colocar um nome que já existe, ele vai escrever em cima. Então, essa parte tem que tomar cuidado, você sabe, né? Tem que tomar cuidado, porque uma vez que você escreveu em cima, acabou. Aquela que estava antes, já era. Né? É como você pega um arquivo, salva em cima dele, então aquele arquivo você fala assim, putz, fiz uma coisa errada, agora já salvei. Né? Mas se você colocar um nome que já existe, ele vai escrever em cima da variável. Então não precisa de criar uma nova, mas é só, assim, cuidado. Você sabe, né? Então, eu tenho mania de geralmente criar variável nova justamente por isso. Aí depois eu vou e ou renomeio ela, ou eu trabalho com a variável, ou excluo a variável antiga, assim. Ou às vezes é bom você também cria um conjunto de dados inicial, tipo, aqui talvez seria uma boa, né? Porque a gente tem os dados novos, que a gente mexeu na variável, mas o conjunto de dados aqui, o objeto dados, ainda contém o dataset original. Então, se a gente mexer alguma coisa errada, o dataset original está sempre aqui, sem mexer, né? Então, a gente pode sempre retornar ele. Que a gente poderia também escrever, se eu chamasse aqui de dados, ele ia salvar em cima do conjunto de dados, né? Aí, escreveria tudo em cima do que a gente já tinha carregado no ele. Dúvida, pessoal? Então, vê que assim, a gente consegue, com algumas poucas funções, tipo o if else, o NA-if, assim, o NA-if a gente talvez nem precisava, mas só o if else a gente já consegue limpar tudo. Mas o NA-if ele só agiliza o processo. Como vocês, à medida que vocês vão mexendo no R, vocês vão ver que tem outras N funções também que é só que agiliza o processo. Às vezes você teria que escrever 5, 10 linhas no comando para refazer uma coisa que talvez uma função no R faça. Mas isso vai vir à medida que a prática e à medida que precisa, né? Na necessidade. E essas funções só existem porque são problemas recorrentes. Todo mundo vai ter que fazer isso várias vezes, então alguém vem e cria uma função para facilitar esse trabalho. As funções são praticamente isso. Tipo a tabela. Toda vez tem que fazer essa tabela 1. Então, o pacote tabela 1 é simplesmente para agilizar um processo que é automatizado, né? Que a gente tem que fazer toda hora. Dúvidas? Tabela, da parte de dados, diga. Gustavo, eu sempre tenho um error com NA-if. Não sei se sou eu, mas... Você carregou qual erro que dá? Você carregou também o library tidyverse? Às vezes é porque a função não foi. Se você não carregou o tidyverse ou o pacote do dplyr, o NA. Se você fizer NA-if, interrogação e run, aparece ajuda ou dá um erro? Ainda tem um error, can't convert Y character to match type of X. Não sei se sou eu, mas... Tem alguém na sala que tem o mesmo erro, pessoal? Não. Não pode repetir. Quando vocês rodaram essa parte NA-if, Sim. alguém na sala fez? Usar a função NA-if ou usar só o if else?
Eu usei in. Você usou e deu? Sem problemas? Sim. Ok. Sou eu. Tudo Você bem. deu. Se você coloca isso, aparece, Harold? Ajuda? Se quiser copiar e colocar no chat o erro e o comando, é mais fácil para no chat. Vou explorar. Ok. Sim. Pessoal na sala, tranquilo? Deu o NA aí? Que é só nessa parte aqui, de trocar as células vazias para NA. Tranquilo? A função é dentro do pacote dplyr, mas quando a gente instala o tidyverse, o dplyr já aparece. Então, podemos deixar para exercício 1, 2, 3. Prometem fazer? Não? Não sei se vai dar tempo. Amanhã, para casa, fazemos amanhã. E amanhã, e só para terminar, que já está em cima, só algumas funções que eu acho que talvez seria interessante de a gente, pelo menos vocês têm slides, né? Essas funções são mais a critério de curiosidade para mexer. Então, a função arrange, o uso é sempre o mesmo, tá, gente? É o nome da função, o conjunto de dados nosso e algum argumento. Então, a função arrange, ela vai arranjar em forma, como é que chama? Colocar em ordem crescente ou decrescente o conjunto de dados, tá? Então, se eu fizer arrange vírus, por exemplo, ela vai pegar o conjunto de dados, que eu chamei aqui de DD, então nossos CD dados, e vai organizar em forma crescente os vírus. Tá? Então, assim, arrange dados vírus, que ela vai fazer, ela vai organizar agora em ordem alfabética os vírus. Então, vai ficar influenza, 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 tarará. Eu poderia fazer também arrange em relação ao outcome. Então, agora o conjunto de dados vai ficar em ordem alfabética dos todos os outcomes. Ou, se colocar uma variável contínua, pode ser o birth weight. Então, ele vai ficar agora, vai organizar em uma forma crescente todas as crianças por peso ao nascer. E se eu colocar mais argumentos, ela primeiro vai pegar o range, vai do nosso conjunto de dados, vai organizar a ordem alfabética do vírus, e as pessoas que tiverem o mesmo vírus, ele vai organizar em ordem crescente o peso. Então, pode ser uma coisa concatenada, tá? Então, você pode organizar, sortear os arquivos, o conjunto de dados, em vários itens. Então, primeiro o vírus em ordem alfabética, para aquelas que tiverem o mesmo vírus, eu posso colocar tipo idade, se a gente tivesse colocado idade, ou peso, nascer. Naquelas que tiveram o mesmo peso, a mesma idade, você pode colocar outra variável. Então, essa aqui é para a gente organizar o conjunto de dados em forma crescente ou decrescente. Uma outra função que é útil também é rename, que é intuitivo, né? É só renomear o nome das colunas ou o nome das variáveis. Então, usa a mesma coisa. É o conjunto de dados nosso. E eu vou renomear as colunas, igual, posso traduzir tudo para português, tá? Birth weight, eu vou chamar de peso a nascer. Outcome, eu vou chamar de desfecho. Então, toda vez que eu fizer isso agora, se eu fizer isso, só usar a função rename, conjunto de dados. O conjunto de dados rename agora, é só olhar o nome das colunas dele. Vai estar traduzido para desfecho. O que mais a gente usou? Peso a nascer, data de nascimento. Então, aqui ele pega o nome, o comando é o conjunto de dados nosso, o nome antigo com o nome novo. Nome antigo com o nome novo. Tá? Isso a gente não exclui coluna, a gente só vai renomear o nome das colunas. Então, às vezes, você vai pegar conjunto de dados que o nome das colunas não é nem um pouco intuitivo. Tá? Vai ser aqueles
X, não sei o quê, vem altamente cortado o nome. Então, às vezes, é mais fácil você renomear e trabalhar com uma coisa que seja intuitiva para as análises. Você não ficar perdido. O que significa aquela coluna X, W, Z, etc. Uma outra função, amanhã eu passo de novo nessas funções, começar a critério de precisidade. Uma outra função é o group by, que ele vai, essa aqui é bem útil, mas assim, muito útil para análise e limpeza. Porque toda análise que ele vai fazer, quando a gente agrupa, ele vai agrupar o conjunto de dados. Tá? Então, eu vou pegar o conjunto de dados e agrupar por vírus. Então, tudo que eu fizer agora, eu vou fazer para grupos de vírus. Para quem já faz programação, a gente usa muito for loop. Se o vírus for igual a esse, faça isso. For vírus igual àquele, faça isso. Aqui ele já faz tudo direto. Ou a gente usaria muito for loop ou um if statement, aqui faria um group by. Então, quando eu faço um group by, ele vai pegar o conjunto de dados e agrupar por essa variável aqui, no caso o vírus. E aí, se eu quiser sumarizar o conjunto de dados depois, eu tenho também a função summarize. E aqui eu já agrupei o conjunto de dados, eu posso summarize para cada conjunto de dados. Então, só um exemplo aqui. Eu vou pegar o nosso conjunto de dados e vou agrupar ele. Então, esse conjunto de dados agora nosso é o mesmo de anterior, mas ele está agrupado. Agora, quando eu vou summarizar, eu vou pegar qual que é o menor peso, qual que é o maior peso. O N vai me dar o número de vírus, o desfecho vai me dar o número de desfecho, febre vai me dar o total número de pessoas com febre, a mediana do peso vai me dar a mediana do peso por grupo, mas o legal é que vai ser cada um, vai ser por grupo. Como eu agrupei os dados antes, ele vai me dar pelo grupo. Então, aqui para o primeiro grupo, segundo grupo, desfecho, do vírus, e o terceiro grupo do vírus. Então, ele vai me dar essa tabela também estratificada pelo grupo que a gente fez. Aí a gente pode agrupar por outras coisas também, pode fazer uma coisa mais complicada. Então, se eu agrupar por vírus e outcome, ele vai me dar aqui o vírus e qual que é. Então, foram 7 pessoas que morreram, 7 pessoas com um determinado vírus que morreram e dá o vírus. Então, ele vai agrupar todas essas também. E, correndo, amanhã eu volto. O que eu acho que legal é que vocês podem passar no slide depois, quem quiser já fazer aquele exercício com o pipe, o comando pipe ele vai fazer tudo de uma vez só. Então, eu posso pegar tudo que a gente fez até ali e fazer tudo num comando só. Então, primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nosso conjunto de dados. Esse comando pipe aqui, ele só fala, ele chama pipe, chama de cano. Então, é porcentagem maior porcentagem. Ele vai falar, com esse conjunto de dados, vamos renomear as colunas. Agora, com esse conjunto de dados renomeado, vamos agrupar por vírus. E agora, com esse conjunto de dados renomeado e agrupado por vírus, a gente pode sumarizar o conjunto de dados. Então, quando a gente fizer isso, roda tudo, é uma linha só, a gente consegue o mesmo resultado se a gente fosse fazer quebrado. Que aí, para o nosso caso, a gente pode fazer dados, pipe, posso colocar o date, vou colocar, sei lá, birth weight, binário, só um exemplo. Se o birth weight é menor que 2.5, 1 a 0, e agora eu posso também filtrar para aquelas pessoas que tiveram um birth weight binário igual. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nosso conjunto de dados, ele vai criar uma variável agora, já que eu não preciso colocar dados aqui, porque ele já sabe que é desses dados anterior, da linha anterior que a gente está extraindo. Então, com esse conjunto de dados aqui, eu vou criar uma variável binária. Eu vou falar 1 se a criança teve menos de 2,5 kg, 0 caso contrário. E agora, eu coloco de novo o comando pipe. Com esse conjunto de dados aqui alterado, eu vou filtrar só as crianças que tiveram a resposta birth weight binário igual a 1. Vou colocar dados dois aqui. Esses dados aqui agora, ele vai conter só as crianças que tiveram
buff weight binário. Então, esse daqui seria, esse pipe seria talvez um pouco mais avançado no R. E a vantagem dele é como é que fica fácil de ler a linha de comandos, né? Então, porque fica uma coisa daqui, eu venho para cá, aqui vem para cá, etc. Então, fica uma coisa bem linear de ler a linha de comando. A gente lê de dentro para fora e não de fora para dentro, que é como a gente lia no outro R. E não tem que ficar toda hora. Cria uma variável mutate, salva um conjunto de dados. Agora, põe o conjunto de dados salvo, a gente filtra. Então, você pode fazer tudo de uma vez só. Fica mais fácil de ler o código. Amanhã a gente volta, passa essa parte de novo do pipe, do conjunto de dados, faz exercício e a gente termina fazendo a regressão. Certo? Dúvidas no exercício? Então, fazem exercício, tá? O exercício dos slides 61 até 63, a gente faz amanhã. E a gente faz mais um pouquinho de pipe. A gente faz ele usando pipe. Acho que vai ficar legal. A gente usa o pipe para resolver aquele exercício. E aí a gente faz um exercício de regressamento também. E aí termina. Dúvidas, pessoal, podem ir falando, pode ficar na sala, pode chegar amanhã mais cedo se quiserem, pode mandar por e-mail. Tem o link também da bioestatística na universidade, se vocês também tiverem dúvida, pode marcar encontro com a gente para análise de dados específicos seus, se tiver questões sobre seu conjunto de dados e tal. Então, sim, vamos ter os vídeos, ter o material, praticar. Beleza? Obrigado, pessoal. Dúvidas, podem falar, pode ficar aqui. Herbert, pode ficar também, que eu tiro essa dúvida. Ok. Acho que não sei como é que se chama a tradução que está lá, não sei bem. Qual? Espera aí. Sim, ok. A Harriet, não sei se pronuncia bem Harriet, é isso? Sim. Eu acho que o erro que ela teve, eu acho que talvez se puxar a biblioteca de Flyer. Eu acho que ela está com outro pacote, não? Tá? Eu acho que sim. Eu acho que deu conflito de pacote. Herbert, se você fizer... Que é isso que você está falando? É a Dilson, né? Herbert, eu acho que o seu vai dar certo. Eu acho que deve ter dado erro de conflito de pacote. É isso que você está falando, né, Dilson? Sim. Eu acho que deve ter dado conflito de pacote com o dela.